Ciclo e Blast and Cruise. Um é melhor que o outro, mas por quê? Nessa aula eu vou explicar os conceitos de ciclo e por que esse método pode ser considerado como uma ilusão no que tange a resultados e por que esse método acaba se sobressaindo, porque ele entrega uma performance melhor e resultados melhores no longo prazo. Então acompanhe a aula de hoje que vamos abordar bem esse assunto. Então, vamos lá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Lima e eu sou o fundador da mentoria esportiva IST. E na aula de hoje vamos falar sobre ciclo versus Blast and Cruise. Então vamos lá. Se você faz parte do grupo de pessoas que acredita que vai perder gordura e ganhar muita massa muscular, ou seja, manter um shape seco e denso o ano todo fazendo ciclos, sinto em desapontar, mas isso não vai acontecer. Mas antes de começar, o que é um ciclo? Bom, basicamente ele consiste de dois períodos. Em um deles a pessoa utiliza os hormônios e depois desse período, onde ela fica algumas semanas utilizando esses hormônios, vem um período onde ela fica semanas sem utilizar hormônios, e é nesse momento onde ela também inicia o TPC. E após esse período off, ela retorna novamente para o período com hormônios, e fica alternando um momento com, um momento sem, e quando está sem, inicia o TPC. E qual o problema disso? Existe uma parte ruim? Bom, é agora que eu vou te explicar, vamos lá. Quando acontece a inserção de hormônios dentro do organismo, adaptações metabólicas favoráveis ao anabolismo e à lipólise acontecem de forma que faz com que o corpo seja capaz de trabalhar no modo full attack. Da mesma forma que adaptações negativas acontecem quando os hormônios são retirados. Isso do ponto de vista estético, é claro. Entenda, o corpo nasceu para ser gordo e com o mínimo de massa muscular possível. Isso faz parte da herança genética dos nossos antepassados. O corpo vai acumular o quanto de energia ele puder, afinal de contas, a prioridade do seu corpo é sobreviver. E adivinha, músculos queimam calorias de uma forma muito constante, ou seja, é um organismo vivo e ativo que precisa queimar ou utilizar muita energia para se manter ativo. Agora imagina, o quanto de energia não é necessário para, além de mantê-lo, construir mais e mais volume muscular. Não é da nossa fisiologia ser grande e seco. Usar hormônios e criar um ambiente anabólico propenso a ganho de massa muscular é ir contra milhares de anos de características metabólicas. Em outras palavras, é uma guerra constante entre o que você quer e o que o seu corpo quer. Durante o ciclo de anabolizantes, a síntese proteica é potencializada, assim como a degradação de proteínas é bastante minimizada. Juntando isso, temos um ambiente altamente anabólico, o que resulta em ganho de massa muscular de uma forma bastante acelerada. Já no pós-ciclo, o ambiente hormonal anabólico é bastante desfavorável e catabólico, fazendo com que os ganhos durante o ciclo sejam perdidos, pois os níveis de hormônios anabólicos caem drasticamente, reduzindo assim a síntese proteica e aumentando a degradação de proteínas. Essa situação se agrava ainda mais pela suspensão do eixo HPT, suspensão da testosterona endógena. Neste momento, o indivíduo tende a perder todas, se não boa parte dos ganhos que foram adquiridos durante o ciclo. E além de perder a massa muscular, acaba também ganhando gordura devido à redução do metabolismo basal e à resposta negativa à insulina. Já indivíduos com pouca massa muscular tendem a segurar um pouco mais os ganhos no pós-ciclo, mas manter um ambiente metabólico favorável, anabolicamente falando, é impossível, e com isso o catabolismo é inevitável. Isso sem contar com os colaterais que vêm no pós-ciclo, como por exemplo ginecomastia, depressão, redução da síntese de hormônios tiroidianos, entre outras coisas. Eu realmente não consigo ver um ponto positivo em fazer ciclo, porque por mais que a pessoa ganhe músculos durante o uso, ela consiga aumentar a hipertrofia, após o uso, além de ela perder esse volume muscular, ela também vai ter um aumento da gordura e ainda vai ter que lidar com os colaterais. Bom, agora vamos falar do Blast and Cruise. Bom, o que é isso? É uma maneira de continuar evoluindo eternamente sem a intervenção de protocolos de DPC. O controle de colaterais é feito sem a retirada dos hormônios, ou seja, é feita durante o uso. O Blast é o momento onde as doses são mais altas e o uso é feito por um período maior. Já o Cruise é diferente. As doses são menores e por um período um pouco menor. Aqui um exemplo bem aleatório. Por exemplo, fosse feito 30 semanas de Blast com doses 3x de hormônios, quando a pessoa fosse entrar em Cruise, da semana 31 até a semana 50, as doses seriam de 1x. Isso aqui é apenas um exemplo, pode ser 4x para 2x, pode ser 5x para 3x, depende muito do cenário. É só para mostrar que durante o Blast a dose e o tempo de uso são maiores, e durante o Cruise a dose é menor e o tempo de uso também é um pouco menor. Um ponto muito importante é o seguinte, seja durante a dose alta ou a dose baixa, ou a transição da dose alta para baixa ou da baixa para alta, é muito importante que a pessoa
pessoa acerte a transição dessas doses. E mais do que isso, é muito importante que a pessoa conheça os colaterais, porque os colaterais sempre vão estar presentes. No Blast and Cruise, a pessoa nunca para o uso, ela apenas alterna as doses. Então é de crucial importância a pessoa conhecer a causa do colateral e saber como resolver esse colateral, ou pelo menos amenizar. Caso contrário, vai começar a acontecer um empilhamento de colaterais. Cada vez mais, principalmente durante as transições, esses colaterais vão bater cada vez mais forte. Dois pontos muito importantes durante o Blast and Cruise para o controle de colaterais são os exames bioquímicos e o feeling, seja do coach ou do usuário. O Blast and Cruise, apesar de levar o usuário a um outro nível, tem as suas particularidades muito bem estabelecidas, e se quem está responsável não tem um domínio sobre elas, acaba sendo inútil se aventurar nesse meio. Bom, quais as principais vantagens em se manter um Blast and Cruise? Bom, entre elas nós temos uma constante evolução, isso acontece principalmente durante o Blast. Também nós temos a manutenção da saúde, através da regulação das taxas alteradas durante o ciclo. Alguns exemplos de pontos importantes que precisam ser observados, nós temos o TGO, TGP, creatinina, colesterol, hemograma, entre vários outros. Essa manutenção ela acontece principalmente durante o cruise. Outro benefício acaba sendo a quebra de platô, uma vez que os ganhos tendem a estagnar em ciclos muito longos. A melhor forma de manter o Blast and Cruise de uma forma que seja menos perigoso, entre aspas, é evitar doses que sejam muito altas em Blast, seguidas por doses extremamente baixas em Cruise. A verdade é que existe uma proporção nesse aspecto, e essa proporção é a chave para se manter nesse modelo por muito tempo sem grandes problemas. Existem dois erros durante o Blast. O primeiro é perder o medo durante o Blast. Então a pessoa está lá utilizando a dose dela, então ela pensa: ainda não tive problemas graves, então o que ela faz? Ela aumenta a dose. Então passa-se mais algum tempo e ela pensa novamente: ainda não tive problemas graves. Então o que ela faz de novo? Ela aumenta mais ainda a dose. Então começa um ciclo sem fim. Toda hora ela começa a dar uma justificativa e continua aumentando a dose sem parar durante o Blast. O outro problema é o seguinte: ser dominado pelo ego. A pessoa tá lá durante o Blast, então quando chega o momento de fazer o Cruise, então ela diz para si mesma: estou grande e quero continuar crescendo. Não quero ficar menor agora. Então o que ela faz, ao invés do Cruise, ela faz outro Blast. Então se passa mais algum tempo e novamente ela usa a mesma frase. Ela não aceita entrar em Cruise. Então o que ela faz? Outro Blast. E depois de mais algum tempo, outro, e depois de mais algum tempo, outro, e assim vai. Isso quando a pessoa não mistura o erro 1 com o erro 2. Ela fica para sempre em Blast e aumentando as doses e nunca vai pro Cruise. Isso quando a pessoa não para de fazer os exames no meio do processo. Esses são dois erros muito comuns e na maioria dos casos ele está presente. Então é sempre bom ficar atento. Para finalizar essa aula, eu quero destacar outro ponto muito importante. A saúde e o controle dela devem ser uma prioridade. Não faz sentido nenhum conquistar um físico grande, acima da média, com medidas extremas, e manter ele por poucos anos, porque os colaterais começaram a surgir, problemas de saúde aconteceram, e a pessoa é obrigada a largar tudo e parar o uso, porque ela realmente não tem mais condições de seguir em frente. A melhor estratégia é aquela que você pode seguir por muito tempo evoluindo, mesmo que seja pouco a pouco. É muito melhor ter ganhos sólidos e consistentes, onde os benefícios sobressaem os malefícios. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e eu acredito que tenha ficado bem claro os conceitos. Ciclo é aquele método onde você constrói para perder logo depois. Já o Blast and Cruise é diferente, a pessoa constrói pensando no longo prazo. Espero que essa aula tenha contribuído para você de alguma forma, espero que você tenha compreendido melhor esse assunto e espero te ver na próxima aula.